Isso aqui é um furo do nosso Jamil Chad, tá? Que mora na Europa e trouxe essa informação aqui. O Brasil criou uma missão para tentar acelerar o acordo comercial com a União Europeia em 2025 como uma espécie de antídoto às loucuras de Donald Trump. O tarifaço pode tornar o Mercosul mais próximo? Esse acordo pode sair? Então, desde o começo, a expectativa da eleição do Trump já vinha sinalizando com isso, que esse acordo do Mercosul e com a União Europeia, e quando foi feito, quando Lula assinou e tal, já era um reflexo disso. Tem que ver como é que isso funciona na prática. Há muitas, a gente tem acompanhado bastante isso, porque a gente tem uma iNews Portugal, onde a gente está colocando, onde a gente está fazendo uma ponte para levar algumas pequenas empresas para entrar no mercado europeu, na comunidade europeia. E sim, e de fato é isso, porque o que acontece? O que os analistas estão dizendo o Trump está dando um tiro no próprio pé. Eu conversei com o Rubens Recupero umas 2 semanas, e ele, o ex-ministro, e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, talvez Trump, na sua megalomania, ele não entenda, não veja que ele está dando um tiro no pé, porque você vai organizar outros blocos que vão se posicionar contra ele, né? Então, assim, e isso é uma coisa dinâmica que acontece. Você vê que na guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, você já teve uma movimentação, um reordenamento de fornecedores, da cadeia de fornecedores globais por conta da guerra, em diversos setores. E a questão dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm muito mais a perder nessa guerra comercial. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim. Aliás, você viu como é que os americanos não anunciaram, né, esse novo aumento nas tarifas para a China. Eles publicaram um texto no site da Casa Branca em que era uma espécie de olha, de como é que está a situação agora. A situação agora está assim, tarifas de 10% sobre países estão em suspenso por 90 dias, a exceção é a China, e na China as tarifas serão de 245. E aí todo mundo fala, 245? Será que é um erro de digitação, porque era 145? Mas aí ninguém consertou. Portanto, 245 é. Agora, você está vendo os memes com inteligência artificial que estão saindo, que os chineses estão colocando em relação aos americanos produzindo? É muito bom, né? Os caras obesos costurando bola, né? Costurando o tênis da Nike. É muito bom. E não teve Trump com tabelinha de placa de supermercado falando sobre esses 245%, né? É outro ponto. Eu queria até questionar você, Mara, que está mais dominadora desse assunto. A gente tinha uma França muito resistente em relação à parceria Mercosul e União Europeia. É um novo momento? Isso faz com que eles tenham uma visão um pouco diferente? A França, historicamente, principalmente nas questões agropecuárias, né, ela tem uma resistência grande a isso. Mas diante do que está... Esse é o que eu estou te falando, dessa questão desse movimento dos blocos em relação... Você fala, não, é muito mais fácil e melhor você fortalecer esse bloco. Mercosul, Europa, Comunidade Europeia, e outros, e outros blocos e relações que vão acontecer e movimentos que vão acontecer se Trump insistir nesse receituário dele, entende? Se ele insistir nisso... E quem está falando isso não sou eu. Eu entrevistei algumas pessoas que acompanham isso. O ex-ministro Rubens Recupero foi embaixador lá, conhece bastante isso. Ele deu uma entrevista longa para a gente sobre isso, explicando assim como o Trump está cacifando errado em relação ao assunto. Não acredite em nós, acredite no Goldman Sachs, que divulgou um relatório prevendo que os efeitos do tarifaço nos Estados Unidos serão piores do que os da Covid. Eu vi essa matéria, exatamente. A previsão é que a economia vai desacelerar, a inflação vai ganhar impulso, o desemprego vai crescer.
E quem está falando não é só o Goldman Sachs, é uma espécie de unanimidade entre economistas e bancos. Os estrategistas estão todos se posicionando nessa linha de que é um tiro no pé. É uma expressão que, inclusive, eles estão usando. É porque a China não recua, né? A China não recuou 1 milímetro desde que essa história toda começou. Os Estados Unidos, em relação à China, também não recuaram. E a gente não sabe como isso vai acabar. A expectativa do Goldman Sachs é que o tarifaço possa custar algo em torno de 500 mil empregos nos Estados Unidos, que não é pouca coisa, né? Não é mesmo. Não é. Eles fizeram uma projeção, né, dizendo que esse protecionismo da indústria americana faria com que tivesse uma geração de empregos. A projeção deles é uma geração de cerca de 100 mil vagas, mas uma diminuição de 500 mil vagas. Quer dizer, na hora de você fazer a equalização, realmente não fica num saldo negativo, né? E numa economia que já não vinha lá muito bem, mesmo no governo democrata, né? Então, assim, ele pega e dá um choque que pode ser muito cruel com essa economia que já vinha em altos e baixos e tal, mas não vinha ali em céu de brigadeiro como foi no passado, né? Ó, também tem aqui a previsão do presidente do Instituto Peterson de Economia Internacional, o Adam Posen. O Instituto é um think tank americano que divulgou nessa semana suas projeções pós-tarifas. O governo com as medidas do governo, o PIB americano deve crescer 1,1% nesse ano, bem abaixo dos 2,8%, né, de crescimento em 2024, e a expectativa é que haja uma disrupção das cadeias produtivas, aceleração da inflação e piora na taxa de desemprego, o que não aconteceu durante a Covid, né? O desemprego não aumentou durante a Covid. A gente viu a inflação subindo, o crescimento diminuir, mas o desemprego não aumentou e pode ser bastante afetado pelo tarifaço.